Fala, carequetes e carequetes, como é que vai essa força? Tire as crianças da sala, porque o carequense hoje veio com a maior das pedradas, um meteoro, um aerolito. Aero o quê? Litos! Puxa! Sim, desafiando toda a censura e a perseguição do grande irmão, hoje eu vou provar pra você que, diferente do que a mídia, seus professores e até Hollywood quer que você pense, os comunistas não foram heróis que salvaram o mundo dos NASA na Segunda Guerra, não. Na verdade, eles foram tão FDPs quanto os NASA. Filho da puta! Aliás, hoje eu vou até ir além. Eu vou te provar por A mais B que o comunismo é ainda mais escroto, perigoso e imoral do que o bigodismo. E como tu sabe que para abordar esses assuntos aqui no YouTube tem que ter coragem, eu acredito que eu mereço teu like. Aqui tem coragem. Que tu se inscreva, clique na sinaleta e deixe um comentário aí embaixo xingando ou elogiando o Carex. Mas só aviso que se xingar vai ser xingado também, hein? Agora carrega teu rifle que a temporada de caça aos filhos da fruta vai começar. Vai! Esse bando de comunista, viu? Comunista! Comunista! Os especialistas em política costumam dizer que não há como você botar no mesmo nível de monstruosidade o comunismo e o bigodismo. E não há mesmo, sabe por quê? Porque o comunismo consegue ser pior e mais perigoso que os nazis. E pra você que tá chegando no canal agora, eu evito falar certos nomes pro YouTube não encrencar com meus vídeos. E aí geralmente eu substituo por algum código, ou seja, sempre que eu falar de bigodismo ou de NASA, tu já sabe do que eu tô falando, né? De pelos faciais debaixo do nariz e da Agência Espacial Americana, né? Que óbvio, o que mais seria YouTube? É claro. E só de eu precisar camuflar o bigodismo e poder falar com todas as letras comunismo, você já percebe que existem dois pesos e duas medidas nas redes sociais, não é mesmo? Ah, claro, né, careca? Porque diferente do comunismo, o bigodismo matou sistematicamente milhões e milhões de... Então, a proposta desse vídeo é justamente mostrar pra você que essa visão de que os dois regimes são diferentes e não podem ser comparados está equivocada. O comunismo fez e ainda faz tudo o que o bigodismo fez. Mas antes de começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu me oponho totalmente a qualquer tipo ou forma de bigodismo ou movimento NASA. É importante a gente frisar esse tipo de coisa porque nós estamos vivendo em tempos muito sombrios. Hoje, qualquer pessoa que esteja mais à direita do espectro político e que fale sobre bigodismo pode ter sua fala distorcida ou mal interpretada como sendo uma defesa desse regime. Isso acontece porque desde o final da Segunda Guerra, o bigodismo é usado como uma arma política pela extrema esquerda para fugir de debates e destruir seus inimigos. A extrema esquerda simplesmente acusa os seus adversários de bigodistas e aí pronto, acabou. Ela não precisa mais se preocupar em debater, porque com um bigodista não se debate. E é por isso que mesmo depois de mais de 80 anos, a extrema esquerda continua sempre falando sobre esse regime. A extrema esquerda vive com um bigodismo na boca, e ela faz isso porque ela sabe que a tendência do ser humano é esquecer as coisas e as novas gerações passarem a ver as atrocidades do passado com cada vez menos choque. E como associar os inimigos com o NASA, a principal arma que eles têm, eles ficam requentando esse assunto eternamente. Então, para evitar qualquer tentativa mau caráter de associação com esse tipo de coisa, eu volto a frisar que o bigodismo foi uma atrocidade, uma escrotidão sem tamanho na história da humanidade. E que você que se considera de direita, mas ainda defende esse regime, você é um idiota completo. Primeiro porque se você de fato ler sobre o bigodismo, você vai ver que a postura política deles era muito mais esquerda do que a direita. E segundo, porque é justamente o direitista que compactua com ideias nazis quem dá munição para a esquerda poder ferrar com todos nós. Você é que faz caras como eu terem que usar códigos e fazer introduções gigantescas como essa só para ter que explicar o que deveria ser óbvio. A maioria esmagadora das pessoas de direita são contra as ideias do Bigoda. Por mais que possa haver uma elite mundial que domina a economia global, porque sabe, tem pessoas que afirmam que os donos dos maiores bancos, estúdios de cinema, editoras, seriam todos da mesma etnia, aquela lá que foi perseguida na Alemanha. Mas mesmo que isso seja verdade, o que eu não estou dizendo que é, mas mesmo que seja verdade, isso não justifica você pregar o extermínio de toda uma raça.
Veja bem, eu, por exemplo, acredito que é o Partido Comunista de um certo país asiático lá quem está por trás de todo o financiamento do movimento woke no entretenimento e da revolução progressista na cultura ocidental como um todo. Mas isso não quer dizer que eu acho que é preciso eliminar o povo desse país da face da terra, nem deportar quem está aqui de volta para lá. A ideia de que atributos negativos como mau caratismo, mentira e intrigas podem ser associados com raça ou etnia é uma coisa muito burra. Talvez ela fizesse sentido no século XIX, quando existia uma diferença cultural maior entre os povos, mas hoje, quando você pode conversar com um indiano, um cara da Nova Zelândia, com literalmente um clique, isso é absurdo. Eu já conheço gente de todo lugar. Já fui na França, no Japão, Madagascar. Chamando alguém na linha do computador. Mas o fato do bigodismo ser um cocô de cavalo não impede que hajam cocôs maiores e até mais fedidos que ele, como o de elefante, por exemplo. E esse vídeo é justamente para mostrar que, apesar da extrema esquerda comunista se dizer radicalmente contra o bigodismo, ela defende sim a maioria das ideias e coisas que eles pregavam. Inclusive a direita quem defende Israel, enquanto a esquerda, que sob o eufemismo, o disfarce do antisionismo, propaga ódio a esse país. Nosso candidato agora a vereador do Rio de Janeiro. É muito importante que você busque conhecer a história do Babá. Viva a heróica resistência da Palestina! Mas se você não acredita em mim, só se encosta na cadeira aí e me escuta, porque aqui estão 6 razões porque o comunismo é pior que o bigodismo. Este mundo nos pertence! Vou te comer! Agora é a tua vez! Fogo! 1. O comunismo matou e continua matando muito mais que o bigodismo. Vamos começar pelo básico. Enquanto o bigodismo matou em torno de 6, 7 milhões de pessoas, o comunismo, em suas diversas tentativas ao redor do mundo, matou mais de 100 milhões de pessoas. E dado o fato que nós temos ditaduras comunistas assassinas nesse exato momento, nós podemos dizer que esses números não pararam ainda. Se você perguntar para o seu professor comunista o que foi o Holodomor, ele vai dizer que isso não existiu, ou então passar algum tipo de pano para o que aconteceu. O que já mostra que a pessoa de extrema esquerda também apoia genocídios étnicos, contanto que sejam de povos contrários ao comunismo. Holodomor é uma palavra em ucraniano que quer dizer matar de fome. Na década de 30, a União Soviética era um enorme conjunto de países liderados pela Rússia que explorava países menores. Porque é assim que o comunismo realmente é. Ele se pinta como uma ideologia em favor da igualdade, mas no final ele sempre se trata do mais fraco trabalhando para os mais poderosos. E essa era exatamente a relação da Rússia com a Ucrânia. A Ucrânia era um desses países satélites da União Soviética e que pagava uma porcentagem de toda a comida que eles produziam para eles. No seu auge, a contribuição de cereal que a Ucrânia tinha que fornecer para a Rússia chegou a absurdos 42%. Para você que não sacou, isso é como se o Brasil tivesse que dar quase a metade de todo arroz, milho, trigo que ele produz para outro país, de graça. Não é vender não, é dar, ou melhor, contribuir. Ainda bem. E aí, quando os ucranianos reclamaram, Stalin, o ditador da União Soviética, que conseguia ser bem pior do que o bigodinho, falou o seguinte: já que vocês estão reclamando, então eu quero é tudo. Gulosa! E aí, com uma série de medidas de confisco e impedimento de comércio, Stalin condenou todo um país à fome. Como a Ucrânia era um país sob controle da União Soviética, o número exato de mortos é difícil de precisar. Mas a ONU estabeleceu oficialmente esse número como sendo entre 7 a 10 milhões de pessoas. Para você ter noção, é entendido que o bigodismo matou por volta de 6 a 7 milhões de pessoas. Então o que o Stalin fez na Ucrânia foi tão ou pior do que o que foi feito pelos alemães. E isso é fato, é história, é oficial. Você pode pesquisar em qualquer canto da internet, seja da BBC até a Wikipédia, você vai ver isso. A Wikipédia, inclusive, que tem um viés bem progressista, aborda com detalhes alguns relatos terríveis de ucranianos que foram forçados a comer plantas, cogumelos venenosos, animais e até uns aos outros. Sim, Stalin fez as pessoas chegarem ao ponto do canibalismo.
E isso tudo, todas essas mortes, pra vir um militantezinho de bosta falar que o Holodomor não aconteceu. E sabe o que é pior? É que enquanto o bigodismo é algo morto e enterrado, o comunismo continua aumentando suas cifras de morte na China, Coreia do Norte, Venezuela, etc. E não importa o que o seu professor de história diga sobre o comunismo nunca ter sido implantado, não. O simples fato de alguém tentar já é o suficiente para ver muitas mortes. 2. O bigodismo é demonizado, mas o comunismo é considerado bom. Nunca ninguém que se considere NASA vai ser bem visto perante a sociedade. E não tem que ser mesmo, afinal, ser NASA é um crime. Se você sequer sair com uma camisa com a cara do Bigoda ou algum símbolo NASA, você pode ser preso. Mas o cara que usa uma linda camisa com a fuça do Che Guevara ou tem uma singela tatuagem com a foice ou martelo, é em geral considerado um cara preocupado com o próximo. Ou pelo menos era até pouco tempo atrás, né? Porque as coisas estão mudando justamente pelo conhecimento estar sendo difundido mais facilmente na internet e chegando a mais pessoas. Então o cara que prega ódio e violência disfarçado de bom moço sempre vai ser infinitamente mais perigoso do que um que é assumidamente mau. Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. Um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Três. O bigodismo está morto politicamente, mas o comunismo está mais vivo do que nunca. Apesar do que a extrema esquerda gosta de falar sobre caras como Trump ou o Bulbasauro, não existe nenhum político que de fato se assuma NASA. Nem o famigerado Partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, que é considerado pela mídia praticamente NASA, nem ele tem coragem de realmente se dizer NASA. Existe até um partido lá nos Estados Unidos, mas deve ter 15 votos toda vez que tem uma eleição. A gente sabe muito bem o que acontece com quem é burro o suficiente para sequer cogitar a existência de um partido NASA. No entanto, nós temos dezenas de partidos assumidamente comunistas ao redor do globo, inclusive aqui no Brasil, PCdoB, PCO, PSTU, etc. Ao contrário do que dizem, o comunismo não é um fantasma, ele está bem vivo. NASAs não recebem votos, não propõem leis, não dão entrevistas e não fazem propaganda na TV. Mas comunistas fazem tudo isso. É também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. 4. O comunismo também promoveu e continua promovendo genocídios étnicos. Marx odiava judeus. Ele atribuía a eles todos os males do capitalismo. Che Guevara perseguiu gays em Cuba e, como eu disse antes, Stalin promoveu genocídio contra os ucranianos. Mas você acha que isso é algo que ficou restrito ao passado? A China está nesse exato momento promovendo genocídio étnico contra os membros da minoria uigur, inclusive com direito a campos de concentração e tudo. Atualmente, estima-se que mais de 1 milhão de uigures e integrantes de outras minorias religiosas estejam detidos em campos na região de Xinjiang. Ex-detentos alegam que os internos enfrentam tortura caso se recusem a renunciar à sua língua e religião. Então eu pergunto sinceramente, qual é a diferença disso para o que foi feito na Alemanha? Números? Motivos? Aí você vai me dizer que existe algum bom motivo para fazer um genocídio? Existe genocídio do bem e genocídio do mal? 5. O comunismo tem apoio da mídia. Você com certeza já viu dezenas de filmes, séries e jogos onde os NASA são vilões, né? Mas quantos você lembra onde os comunistas são os vilões? Mesmo nas décadas de 80 e 90, com toda a questão da Guerra Fria, você teve no máximo uma dúzia de filmes assim. E geralmente encabeçados por caras assumidamente conservadores, como Sylvester Stallone, por exemplo. Mas hoje em dia, o número de jogos, séries, desenhos ou filmes que colocam comunistas como vilões não chegam nem aos 5 dedos da sua mão. Atualmente, a gente tem exatamente o contrário.
obras que passam a mão na cabeça de comunistas e colocam empresários ou políticos conservadores como monstros gananciosos e imperdoáveis. Tudo aqui na cidade, estufas de gado, é tudo compartilhado. Propriedade coletiva. Então é comunismo. Não é isso não. É isso aí, literalmente. É uma comuna. Somos comunistas. Esse lugar realmente funciona. E quando raramente nós temos uma obra que realmente ousa demonizar o comunismo, ela é considerada alienadora ou partidária. Mas ninguém considera isso de obras onde os nazis são vilões. 6. O bigodismo é imutável. O comunismo é plural e se reinventa. Qualquer historiador que você pergunte do que se trata o movimento nazi, vai ter a resposta na ponta da língua: ódio e supremacia racial. Não existem novas interpretações do bigodismo, ele é o que é e acabou. Porém, se você fizer a mesma pergunta sobre o comunismo, você vai ter diversas respostas diferentes. Algumas tão complexas que você nem vai entender o que o cara está dizendo. Aliás, às vezes nem ele mesmo entende o que ele próprio está dizendo. E isso é proposital. Sendo mutante, o comunismo pode se esquivar de críticas. O bigodismo sempre vai ser baseado no que o Rita Lee lá fez. Já o comunismo, por sua vez, pode ser o de Marx, o de Stalin, o de Gramsci, o de Bakunin. Vai depender do que a situação peça. Se você mostrar as atrocidades do Stalin, o comunista vai dizer que o comunismo soviético não era o real. Mas se você mostrar as atrocidades da China ou da Coreia do Norte, eles vão dizer que esses países deturparam as ideias de Marx. Aliás, você pode ver isso nesse exato momento, porque como não está dando mais para passar pano para as atrocidades do Maduro na Venezuela, já tem jornalista dizendo que ele seria de direita. Eu comentava até com o Ariel aqui primeiro, né, a gente perguntando se hoje dá realmente para chamar a Venezuela de um governo de esquerda. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa... ele é mais um governo de esquerda de fachada e que não respeita a democracia. Então, uma ideologia que não se responsabiliza pelas mortes que causa, que age como um fantasma se esquivando de qualquer crítica, sempre vai ser mais perigosa, nociva e corruptora do que uma que é oficialmente considerada abominável por todo mundo. E é isso, pessoal. Em resumo, podemos dizer que o comunismo é mais perigoso que o bigodismo, simplesmente porque enquanto o regime alemão está morto e enterrado, e a mídia finge que ele está vivo, o comunismo está vivíssimo, porém fingindo estar morto. E nós sabemos que um soldado que se esconde e se finge de morto é muito mais perigoso do que um defunto podre levantado por cordinhas. Então agora o Carequinha fica por aqui. Não esquece o like e de se inscrever, porque afinal de contas não é todo dia que você vê alguém com coragem de falar desse tipo de coisas por aqui, né? Então no mais, beijo nas crianças e tchau! Meu pai, ele era prisioneiro político na Sibéria. Campo de concentração na Sibéria, tempo de Stalin, meu amor. Então... 3 Hitlers não dava a maldade de um Stalin. É que de quem ganha a guerra, entre aspas, as merdas não aparecem, né?